Nós falamos do primeiro homem que recebeu 5 servos, saiu imediatamente, produziu mais 5. Depois nós falamos domingo passado do que produziu 2, o esforçado, e recebeu 2 e produziu 2. São 3 os servos. E hoje nós vamos falar desse homem que enterrou seus talentos. 2% das pessoas recebem 5, 13% recebem 2, 85% recebem 1. 85% da igreja recebe um talento, porque é de acordo com capacidade, de acordo com aquilo que a gente tem de disponibilidade para o Senhor. Em Mateus 25:18, nós vamos começar aqui agora. Diz assim: o que recebera 1, enterrou no chão, escondendo o dinheiro do seu senhor. Olha a procedência desse homem. É assustador, né, irmãos, quando a gente lê dinheiro aqui, né? Esses dias eu entrei num debate com um cara que falou: não, lá talento é dom. Eu disse: não, é dinheiro. Ah, então o Senhor Jesus está ensinando de dinheiro. Está ensinando de dinheiro. O Senhor Jesus ensina mais de dinheiro do que de fé nas suas parábolas. Talento era dinheiro, era prata ou era ouro. Possivelmente aqui fosse prata. O que esse homem fez? Ele enterrou aquilo que o Senhor tinha dado para ele. Então ele recebeu 1, porque o Senhor já conhecia a sua incapacidade. Então Deus, Ele não vai dar algo para nós que a gente não tenha capacidade de multiplicar. Isso é um princípio. Deus só vai dar para nós aquilo que nós somos capazes de multiplicar. Se você não tem capacidade, o Senhor não pode dar, porque o Senhor, Ele é um investidor, que Ele olhou para um, viu que podia 5, Ele olhou para outro, viu que podia 2, Ele olhou para esse terceiro, viu que podia 1. Porque o Senhor já percebeu que esse homem, ele não era tão capaz como o primeiro, e ele não era esforçado como o segundo. Então nós estamos vendo aqui que existem pessoas capazes, e existem pessoas esforçadas, e existem pessoas que não são nem capazes e nem esforçadas. Se refere a uma pessoa comum. Então, mesmo sendo espiritualmente e emocionalmente fraco, o Senhor lhe concedeu 1. Quais são as pessoas que são incapazes? As que espiritualmente e emocionalmente são fracas. Por quê? Tudo que o Senhor dá para nós, seja dinheiro, seja dom, seja plataformas para a gente viver nas plataformas, sejam coisas extraordinárias, o Senhor dá de acordo com o nosso nível espiritual e o nosso nível emocional. Nosso nível espiritual se relaciona ao nosso espírito. Nós somos um espírito, e a nossa alma é a parte baixa espiritual. A nossa alma, nós temos uma alma. Tem gente que nunca se importou com isso, com espiritualidade e o emocional, o espírito e a alma. Olha as igrejas como elas estão andando. Elas vão lá, a pessoa vai, você canta uma música, emociona a pessoa, você fala assim: o Senhor diz, não temas. A pessoa vai embora para casa. Ela não foi tratada no espírito, ela não foi tratada no emocional. Acontece que 3 dias depois acaba aquela emoção, daquele hino, daquele não temas que eu sou contigo, e a pessoa emocionalmente continua fraca, e a pessoa espiritualmente continua fraca. E a igreja, por isso que a igreja, ela é fraca, porque ela não tem a palavra que nos faz o nosso espírito forte e a nossa alma. O que é uma pessoa de espírito forte? É uma pessoa que tem comunhão com o Espírito de Deus. Uma pessoa forte, uma pessoa que tem hábitos de ter comunhão com o Espírito. O que uma pessoa que tem comunhão com o Espírito ela faz? Ela ora no Espírito. Se é batizado com o Espírito Santo, ela ora no Espírito. Todos nós oramos no Espírito. Eu todo dia tenho que orar no Espírito. Se eu
passar um dia eu não orar no Espírito, parece que está me faltando alguma coisa, eu estou muito vazio, fica uma coisa muito estranha. E essas 2 semanas eu estou assim experimentando muito mais de Deus, porque eu deixei de fazer tudo que eu estava fazendo para vir para a igreja, ficar aqui à tarde, depois volto aqui à noite, porque eu quero orar 5, 6 horas por dia. Dessas 5, 6 horas, 2 no mínimo é orar no Espírito. Orar em línguas, irmão, é extraordinário. Orar em línguas é a maior terapia que a gente pode ter. A gente ouve pessoas dizer: eu preciso ir no terapeuta, no psicólogo. Você é batizado com o Espírito Santo? Ore em línguas para você ver. Ore em línguas meia hora por dia. É extraordinário a ativação de comunhão com Deus que você tem. Você pode orar em línguas, as irmãs lavando louça, os irmãos podem orar em língua dirigindo o carro, os irmãos podem orar em língua se fazem treinos na academia, se correm, se qualquer outra coisa, trabalhando. Os irmãos podem orar no Espírito, porque orar no Espírito edifica a nossa fé. Judas 20. Uma pessoa que é forte espiritualmente, você pode perguntar para ela: você é forte? Ela diz: sou. Pergunta para ela: você ora em línguas quanto? Ela vai dizer: eu oro em línguas 1 hora por dia, no mínimo. Nenhuma pessoa que é forte espiritualmente não tem esse hábito. Todos possuem o hábito de orar no Espírito. Qualquer pessoa de Deus que não é sentimentalista, vitimista, pessoas que não é cheia de medo, elas têm um espírito forte, porque elas oram no Espírito. Se você ora no Espírito, você está forte, você consegue ler a Bíblia. Tem pessoas que não conseguem ler a Bíblia. Tem pessoas que pegam a Bíblia para ler e dormem. Tem pessoas que pegam a Bíblia para ler, se interessa. Tem pessoas que pegam a Bíblia para ler e não entendem nada, porque espiritualmente elas estão fracas. Como que o Senhor vai dar alguma coisa para alguém que não consegue pegar um livro, que já está conosco mais de 2000 anos, não consegue entender esse livro, não tem esse livro como manual de fé? É impossível o Senhor dar algo grande para uma pessoa que espiritualmente ela é pequena. Agora, o emocional é aquela pessoa que a gente vê muito isso, né? A igreja, irmão, é uma escola extraordinária. Extraordinária a igreja. As pessoas que são emocionalmente fracas na vida da igreja, elas são expostas. Eu não entendi porque que o Senhor expõe as pessoas que são fracas espiritualmente, emocionalmente. O Senhor expõe essas pessoas, porque o Senhor quer tratar essas pessoas. Então as pessoas, elas são expostas quando elas são fracas emocionalmente. Você pode ver pessoas que sentem lesadas com qualquer coisa dentro da igreja. Qualquer coisa lesa elas. Qualquer coisa. Se não cumprimentar elas, elas ficam estranhas. Qualquer palavra assim que alguém possa dizer para elas que elas não concordam, emocionalmente elas ficam abaladas. Se elas chegam num lugar e elas não conseguem se enturmar, elas têm espírito de rejeição. Elas começam a dizer: nossa, estão me rejeitando aí. Emocionalmente fracas. Por que o Senhor permite? Porque o Senhor quer curar essas pessoas. O Senhor quer curar essas pessoas de autoimagem. O Senhor quer curar essas pessoas de reputação. Essas pessoas são fracas emocionalmente, elas têm muito negócio com reputação. O que vão dizer de mim? O que vão pensar de mim? Elas têm muito problemas com reputação. Agora, você imaginou se o Senhor dá algo grande para uma pessoa que tem problema com reputação? Noé foi chamado de louco, Jesus foi chamado de impostor. Assim vai. Paulo foi chamado de herege. Como que Deus dá uma coisa grande para uma pessoa? Constrói a arca para mim. Aí a nação toda ali ao redor zombando de Noé. Se ele tem preocupação com reputação, olha o que estão falando de nós lá fora. Vamos parar de construir esse barco. Então, uma pessoa que tem muito problema assim com o que estão pensando de mim, falando de mim, falou isso de mim, são pessoas de alma fraca. Pessoas de alma fraca são pessoas comuns,
Porque qualquer coisa que Deus venha te dar, você precisa ter uma força para prevalecer. Se Deus te der um dom, com o dom vem lutas, com o dom vem rejeição, com o dom vem oposições, com o dom vem falatórios, com o dom vem coisas que você nunca imaginou, calúnias, difamações. Como que Deus vai dar um dom para uma pessoa que emocionalmente ela não aguenta, ela não suporta passar pela porta da igreja, alguém não cumprimentar ela, ela fica ruim? Se alguém fizer um comentário dela, acaba a semana. Essa pessoa não tem condição de receber muita coisa. Mesmo assim, o Senhor dá um para essas pessoas. Nós precisamos fortalecer o emocional. Porque se a gente não fortalece o emocional, se o Senhor der dinheiro para nós, a gente perde o dinheiro. Se o Senhor der dom para nós, a gente perde o dom. Se o Senhor der uma mensagem para nós, diferente que deu para qualquer pessoa, nós perdemos a mensagem. Se o Senhor nos der uma ideia doida, maluca, a gente perde a ideia. Irmãos, os homens de Deus, emocionalmente, eles eram muito fortes. Como que um homem de Deus escuta assim, vai lá e fala com a rocha para dar água? Se a tua alma não for forte, você vai dizer assim: ah, Senhor, a água vai sair de rocha? Tem que ser uma alma blindada. Você precisa ser uma alma blindada para você suportar as pessoas que vão contra você. Não tem como pessoas não encontram você. Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Sabe o que aconteceu? Aí que os religiosos falaram assim: vamos matar esse cara. Ninguém converteu. Ninguém converteu. A oposição foi maior por um milagre de ressurreição de 4 dias. Ou seja, se você fizer algo bom, você vai ter muitos problemas. Se você crescer, você vai ter muitos problemas. Se você prosperar, você vai ter muitos problemas. Se Deus for usar você dentro da igreja aqui, você vai ter problemas. Todo lugar você vai ter problemas. Se você não estiver emocionalmente fortalecido, você não suporta, você não resiste, você não aguenta. Então, tem peso. A maioria da igreja, porque não é espiritualmente fortalecido, não lê a palavra, não ora no Espírito, não tem intimidade com o Espírito Santo, emocionalmente não tem como ser forte. Então o Senhor concede um. Tem como o Senhor conceder mais, mas mesmo assim o Senhor concede um para qualquer pessoa, porque o Senhor ele espera que essas pessoas se fortaleçam espiritualmente e emocionalmente. Então, o que o servo fez com o talento? Ele enterrou no chão. Ele abriu uma cova. A atitude do primeiro foi sair imediatamente. A atitude do segundo foi sair imediatamente. Agora esse cara aqui, emocionalmente abalado, espiritualmente fraco, o que ele fez com aquilo que o Senhor deu para ele? Ele enterrou no chão. Ele abriu um buraco. Aí começou errado. Olha como que é, o Senhor dá uma palavra para mim, eu não estou bem emocionalmente, eu enterro a palavra. O Senhor dá um dom para mim, eu não estou bem espiritualmente, eu enterro o dom. O Senhor me dá prosperidade, eu não estou bem, eu enterro a prosperidade. Ou seja, não é Deus dar, o problema não está no Deus dar, porque Deus sempre vai dar, porque o desejo de Deus é sempre conceder para nós. Agora a nossa atitude, ela é perigosa, porque a gente pode enterrar aquilo que Deus deu. Esse cara enterrou, e ele embrulhou num lenço. Essa informação aqui é muito importante. Ele pegou o talento, que era uma pedra gigante, valia 16 anos de trabalho, e ele embrulhou o que Deus deu no lenço. Antes de enterrar, ele embrulhou no lenço. Agora você vai saber o que é esse lenço. Lá no grego é sudário, ó. A gente já ouviu falar do santo sudário? Sudário porque no grego lenço é sudário, usado para enfaixar a cabeça de um cadáver. Então ele pegou um lenço que era usado para enfaixar a cabeça de morto naquele tempo e enterrou aquilo que Deus deu para ele. Oh, meu Deus!
lá que Jesus ressuscitou, o sudário, que era usado para pôr nos mortos. Esse lenço ele usou para enterrar aquele negócio que Deus tinha dado para ele. Esse lenço aponta para quê? Então a gente vai ver esse lenço apontando para a morte, porque tem pessoas morrendo espiritualmente na igreja. Deus não está operando? O Espírito Santo não está aqui? Não, o Espírito Santo está aqui. Jesus está aqui no nosso meio. Mesmo Jesus estando aqui, está operando morte. Tem pessoas morrendo espiritualmente, tem pessoas sucumbindo. Por quê? Porque elas estão enterrando o que Deus deu para elas, e o lenço representa a morte. Então tem pessoas que vêm na igreja, não abre o coração, não vai viver o chamado, não vai viver vocação, não vai viver propósito, vai ouvir isso 1000 vezes, vai continuar vivendo o ego, a religião e o mundo, e vai enterrar o talento envolto no lenço, e vai provocar morte na vida deles. O lenço fala de choro. Por que as pessoas enterram? Choro, emocionalmente, pessoas fracas. E não estou ofendendo ninguém, mas as pessoas que vivem chorando demais, choram muito, muito, são pessoas que emocionalmente não estão bem. Pessoas que vivem demais, iradas, mal-humoradas, não estão emocionalmente bem. O que elas fazem, essas pessoas que estão assim? Elas pegam o talento que Deus deu, colocam no lenço, o choro. Ah, mas minha vida não está boa, mas eu sinto um vazio, mas Deus parece que não me atende. O choro, a maioria dos cristãos estão vivendo nessa esfera de choro, de Deus faz, por favor, eu não aguento mais, eu não suporto. E quando a gente fica olhando para o lenço, a gente vai pegar o talento e vai enrolar no lenço, porque nós não somos autorizados a olhar para as nossas lutas, nós somos autorizados a olhar para Jesus. As pessoas ficam olhando para lutas, não olha para a luta não, irmão, não fica olhando para o lenço não, olha para Jesus. Fraqueza, o lenço aponta a fraqueza, que já é característica de espiritualmente abalado, abatido. Fraqueza, pessoas têm fraqueza espiritual, fraqueza emocional. Viu? Tem algum soldado lá fora para prender nós? Não tem. Amanhã, quando você for trabalhar, tem alguma coisa que te prende para você não trabalhar? Não tem. Você é livre, você está num país livre. Não tem polícia, não tem soldado, não tem inimigo com faca querendo te pegar lá fora, a maioria de nós. Mas as pessoas são fracas, as pessoas ficam deitadas na cama, as pessoas ficam chorando na cama, as pessoas ficam lamentando coisas do passado, as pessoas ficam pensando no futuro, fracas, e não cumprem a vontade de Deus. Não cumprem. Por quê? O Senhor errou? Não. O Senhor nunca disse assim, ó, pega um lenço e enxuga as lágrimas. Não. O Senhor diz assim, pega uma espada, pega um escudo, guerreia. Deus chamou soldados, Deus chamou pessoas para guerrear. A igreja é um exército. Aleluias. A igreja é um exército. Mas você já viu um exército de lenço chorando no fronte de batalha? O inimigo do outro lado e o outro exército chorando. Ai meu Deus, me ajuda. Não, quando você pega nos filmes ou qualquer outra coisa de fonte para você ter embasamento, você vai ver soldados vigilantes, engajados, sóbrios, não tem fraqueza. Hoje eu coloquei um vídeo lá nos grupos da igreja de um homem que ficou 26 anos preso por amor a Jesus, e ele foi torturado na garganta, ele foi torturado na língua. Toda vez que diziam para ele, nega o nome do Senhor, ele não negava. Então fizeram uma cova e colocaram esse homem lá na cova para ele ficar numa posição só de joelho. Disseram para ele, já que você quer ficar orando e você não vai negar, fica aí de joelho. Ele ficou 6 meses de joelho, ele perdeu a articulação dos joelhos, ele defecava ali, ele urinava ali e ele comia ali. 6 meses depois tirou ele, todo doente, todo enfermo, com a garganta destruída, com a língua
destruída, com o joelho sem funcionalidade. E aí chamaram o filho dele e falaram assim: vai visitar seu pai, para amedrontar o filho. E a igreja que estava em oração pelo pai. Só que ele tinha saído de casa o filho dele tinha 6 anos, havia passado 20 anos. Então quando o filho dele se apresentou diante dele, ele não conheceu o filho. E o filho disse assim: pai, nega o nome do Senhor, vamos para casa, lá o Senhor pede perdão. Lá o Senhor pede perdão e a gente volta à comunhão. E ele não entendeu, e quando ele percebeu que era o filho dele, ele cantou um hino. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Uau, que homem. Foram entrevistar o homem. Quando ele entrou lá, aleijado, não conseguia falar, parecia que Jesus estava naquele homem. Você vê fraqueza nisso? Você vê fraqueza em 26 anos preso por amor ao Evangelho? Você vê choro? Você vê lenço? Os heróis da fé de Hebreus 11, você vê lenço lá? Você lê a Bíblia, você vê vitimismo, mas olha o que está acontecendo comigo. Você viu algum lugar, qualquer homem de Deus com vitimismo, com reputação, com autoimagem? Ai, eu me sinto mal, eu me sinto feio, eu me sinto gordo, eu me sinto assim, eu me sinto incapaz, eu sou inferior. Olha que só acontece isso comigo, eu joguei pedra na cruz. Você vê essas coisas na Bíblia? Você não vê. Você não vê esse exemplo em Jesus, em Paulo, em Pedro, em Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Arão. Você não vê esse exemplo em nenhum homem de Deus, porque eles não enterraram o talento, eles negociaram. Agora, ele enterrou no chão. Era o quê? Era o sepultamento do talento. Esse homem estava sepultando o que Deus tinha dado para ele. Aí, irmãos, nós precisamos prestar atenção, porque nós sepultamos o que Deus deu para nós. Aconteceu alguma coisa lá atrás, no passado, há 10 anos, nós pegamos aquilo para sepultar o que o Senhor Deus deu para nós. Nós desviamos do caminho. A gente volta e a gente fala assim: não é fácil, nunca mais vou ser o mesmo. Nós estamos sepultando. Alguém foi contra o que nós estamos fazendo, nós paramos de fazer, sepultamos aquilo. Deus deu uma chamada, Deus deu uma vocação, aí vem a adversidade, a luta, nós sepultamos. Ou seja, nós podemos, às vezes, muitos de nós podemos ser chamados de sepultadores de talentos. E nós estamos pedindo coisas para Deus e o Senhor não vai dar, porque é como se o Senhor estivesse dizendo assim: mas por que você não volta no passado e você desenterra o que você enterrou? Glória a Deus por isso. Trabalhou contra o seu chamado, vocação e propósito. Irmãos, isso aqui é assustador para mim. Eu estou lutando para programar minha mente para ouvir Jesus e só Jesus. Não quero ouvir mais ninguém. Não quero ouvir a opinião de ninguém. Não quero ouvir ninguém. Jesus tem o que eu preciso. Isso aqui me assusta, porque ele trabalhou contra o seu chamado, vocação e propósito. Quantos de nós estamos trabalhando, não paramos? Se a gente parar, a gente morre. A gente para de trabalhar para conseguir dinheiro. Se a gente parar de vir para a igreja, a gente vai para o inferno. Mas a gente está trabalhando contra o que Deus deu. Ao invés de nós estarmos indo para Nínive, nós estamos indo para Tarsis. Jonas, vai lá em Nínive, prega arrependimento para aquele povo. Vou para Tarsis, 600 quilômetros para o lado oposto. Tempestade, baleia, só problema. Porque tem um monte de gente, está cheio de luta na vida, cheio de provação, não resolve. Vai orar 1000 anos, vai orar o resto da vida, vai morrer com problemas, porque deveriam estar em Nínive, estão em Tarsis, estão fazendo o errado. É muito sério isso. Estão trabalhando contra o propósito de Deus, a vocação. Então ele colocou força para baixo e não para os lados. O que é trabalhar contra?
essa frase aqui, ó, eu queria que vocês lessem essa frase. Colocou força para baixo e não para os lados. Esse homem recebeu uma pedra gigante, de 90 quilos aproximadamente, 90 e poucos quilos. E ele deveria pegar aquela pedra e trabalhar para os lados. Não, ele colocou a força para baixo. Ele cavou. A mente dele era para baixo, não só o chão. Tinha que cavar e colocar mais embaixo. O que é uma mente assim? Uma mente de escravo, uma mente de mundo, uma mente de Egito. Pessoas são escravas, elas nunca têm força para frente, para os lados. Elas sempre estão para baixo. Sempre estão falando das coisas de baixo. Sempre estão enterrando as coisas. Ah, mas o que vão falar de mim? Uma pá. Ah, mas é minha reputação. Outra pá. Ah, mas eu não estou bem. Outra pá. Ah, mas só Deus sabe o que está acontecendo comigo. Outra pá. Sempre colocando força para baixo. Olha o que aconteceu comigo. Vitimismo, a pior desgraça que tem na nossa vida de igreja é esses irmãos que passam anos de fé, não se libertaram de ser vítimas. Tudo acontece com eles, tudo é contra eles. Tudo comigo é mais difícil. Não, irmão, não é mais difícil com você, é mais difícil comigo, é mais difícil com qualquer um. É a mente para baixo ou para os lados. Ele não colocou força para os lados. Qual que era a força? O que quer dizer força para os lados? Quer dizer que ele deveria pegar aquele talento, ele deveria negociar, ele deveria ir para o sul, para o leste, para o oeste, para o norte, e ele deveria negociar, ele deveria interagir com pessoas, não colocar força para enterrar, mas força para agir. Glória a Deus por isso. Aleluias. Você está colocando força onde? Para baixo ou para os lados? Bom, vem de cima já vem de cima. O Senhor já colocou dentro de nós. Tudo que eu preciso está dentro de mim. Depois que eu entendi isso, eu nunca mais fiquei caçando fora de mim alguma coisa. Tudo que eu preciso está dentro de mim. Tudo que eu preciso, sabedoria está dentro de mim. Administração está dentro de mim. Cura está dentro do meu coração. Direção está dentro de mim. É inacreditável, irmão. Nós somos um poço infinito de revelações. Nós somos um poço infinito de recursos. Todo recurso que você precisa não está fora de você. Todo recurso está dentro de você. Agora o que você está fazendo com o recurso? Colocando força para baixo, enterrando. Recurso foi dado para a gente colocar força para os lados, para a gente ir para o sul, para o leste, para o oeste, para o norte, para a gente negociar pessoas, negócios, situações. O recurso está em nós. Esse cara é doido da cabeça e esse cara apresenta 85% da igreja. As coisas da terra o atraíam para baixo, para as coisas do inferno. As coisas da terra e as coisas do inferno, elas são muito parecidas. Por quê? Porque as pessoas que estão com essa mente desse homem enterrador de talentos, elas têm uma mente terrena e infernal. Elas não conseguem falar positivamente. Elas não conseguem dizer assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Elas pensam assim: eu posso, mas elas não conseguem ter. Elas são cocheadas entre dois pensamentos. Elas começam a falar: Deus está comigo, mas elas não conseguem ficar só com Deus está comigo. Elas têm que colocar um mais e agregar alguma coisa àquilo. Eu estou crendo, mas a situação atual é. Você está crendo, mas não tem como colocar esse mais. Se você colocou crer, depois do crer não existe mais. Mas essas pessoas aqui, elas não conseguem. Elas sempre colocam para baixo. Eu preguei aqui no domingo do eu sou. Eu sou o que sou. Aí Jesus foi lá e falou, ensinou para nós como faz. Eu sou, e atribuiu a ele o que ele era. Primeiro ele falava assim, eu sou, e depois atribuía pão vivo que desceu do céu. Irmão, isso aí para um cara que tem a mente
atraída para baixo, isso é loucura. O cara não consegue viver isso. A pessoa não consegue. Ela não tem esponja suficiente nela para aderir a esse negócio, porque ela tem que falar. Você já ouviu pessoas falar assim: eu tenho que falar, eu tenho que soltar. Irmão, toda pessoa que tem esse argumento assim, tem que soltar, ela está vivendo uma vida para baixo, para as coisas do inferno. O demônio, onde tem enterradores de talento, tem demônios, tem inferno, porque é o que o demônio quer para a igreja. Sabe o que o demônio quer? Que a gente venha nos domingos pela noite aqui, a gente ouça 3 hinos, a gente ouça uma palavra, volta para a nossa vida e está tudo igual. É exatamente o que o demônio quer para nós. O demônio não está se importando muito conosco vir à igreja. O demônio se importa quando a gente olha para a igreja como um momento de ensaio, para viver lá fora aquilo que a gente ouve aqui dentro. Aqui é só um ensaio, irmão. Você precisa viver a vida da igreja lá fora. Lá fora. Por que ele enterrou aqui? Eu queria que você se ofendesse com isso. Eu quero que você se ofenda com isso. Se você é essa pessoa comum, se você é essa pessoa que tem um talento só, se você é essa pessoa espiritualmente fraca e emocionalmente fraca, a palavra tem que irritar você. Se a palavra não irritar você, você não entendeu a palavra. O Senhor precisa corrigir você, porque o Senhor corrige aquele que ama. Então por que ele enterrou? Olha só, vamos começar a arregaçar o negócio. Quando eu descobri isso aqui, por que ele enterrou? Ingratidão. Vocês lembram que eu comecei falando do ingrato aqui? A ingratidão, o Senhor confiou e ele não foi grato. O que pegou 5 pensou: uau, ele me deu 5, bora obedecer, bora negociar. Ele confiou em mim. O que recebeu 2, uau, ele viu que eu sou limitado, mas mesmo assim ele confiou em mim. 2, bora arregaçar, bora estourar a boca do balão, eu vou arrebentar, vou fazer de tudo. Olha, ele confiou em mim. E o que esse aqui fez? Ele recebeu 1. Mesmo sendo incapaz, ele não pensou assim: nossa, eu sou tão incapaz, e mesmo assim ele me escolheu para dar 1. Eu vou arrebentar, eu vou fazer tudo. Não, ele foi ingrato. Deus confiou nele. Mesma coisa eu ser ingrato com aquilo que Deus dá para mim. Ah, Senhor, vou fazer porque quanta gente queria ter o que eu tenho, queria ler a Bíblia como eu leio, queria entender como eu entendo, queria ter a força que eu tenho. Ah, sabe o que eu vou fazer? Ingratidão. Que maldição é essa no povo de Deus? Ser ingrato com Deus. Gente, tem gente que está vendo uma murmuração tão grande. Tem gente que vem para a igreja murmurando. Tem gente que sai da igreja, acaba um culto assim, ó, glorioso, um culto que Deus falou assim, ó, eu estava lá. A pessoa vira a rua murmurando. É extraordinário. Reclamando. O ingrato sempre vai enterrar. Assim como os ingratos que passam na nossa vida, eles enterram o que a gente faz para eles e falam assim: o pastor não fez mais do que a obrigação dele fazer isso por mim. Fulano não fez mais que a obrigação dele fazer isso por mim. Os caras ingratos com Deus vão fazer a mesma coisa. Vai falar assim: ah, me deu, mas dane-se. A ingratidão e a indiferença está muito próxima. Ele ingrato, que é uma coisa que a gente precisa libertar. Se você é uma pessoa ingrata, você não reconhece o que os outros fazem para você, e você também não reconhece o que Cristo faz por você. Você vai ser um agente de morte. 2, ele foi religioso. Todo religioso vai enterrar. O que é um religioso? Ele pensava errado sobre o seu Senhor. Ele falou assim: ah, o Senhor é um homem duro, o Senhor colhe onde o Senhor não plantou. Olha só, falando que Deus colhia onde Ele não tinha plantado. O Senhor é muito duro, eu fiquei com medo do Senhor, o Senhor pesar a mão em mim. Religioso tem essa mente. Religioso sempre
vai ter a mente de pesar. Religioso sempre vai ter a mente de errar e Deus pôr a mão nele. A maioria das pessoas que estão na igreja são religiosas, elas não estão vivendo o evangelho porque elas amam o Senhor. Elas estão vivendo o evangelho porque elas têm medo de ir para o inferno, medo da consequência, medo do demônio vir, o demônio acabar com a vida delas. A religião é isso, põe medo na gente e a gente começa a servir a Deus pelo medo. Esse cara foi religioso e todo religioso vai ficar com medo de fazer o que Deus quer que ele faça. Que na religião impera o medo. Então, essa combinação aqui, irmãos, de ingratidão e religião, ela está muito próxima. Ele foi injusto. Ele não fez como os outros dois. Porque o que recebeu 5 saiu imediatamente. O que recebeu 2 não olhou para o que deu 5 e pensou assim: nossa, você deu 5 para ele e deu 2 para mim. Não, o que deu 2 falou: uau, ele me deu 2, foi para cima. Agora esse aqui não, ele recebeu 1 e ele não seguiu o exemplo do primeiro que recebeu 5, nem do segundo que recebeu 2. Ele foi lá e enterrou, ele foi injusto, ele não agiu como os outros 2. Deus confiou nele e ele foi injusto com aquilo que Deus deu para ele. Ele foi desobediente. A ordem era: negocie, não enterre, negocie. Gente, eu queria que vocês ponderassem essa página aqui do estudo. Ingratidão, religiosidade, injustiça, desobediência. A ordem era negociar. Irmãos, vamos pensar com a mente de Cristo. Vocês não estão aqui para melhorar de vida. Nós trocamos de vida. Jesus vive em nós. 2, nós não somos mais de nós mesmos. Nós somos dele. Eu não sou mais de mim mesmo. O que eu tenho não é mais meu. Eu preciso negociar com aquilo que Deus me deu. Aí tem gente que fala assim: a minha empresa. Não, ninguém que é igreja tem empresa. A empresa é de Cristo. A Cristo é o meu sócio. Não, então não dá também. Cristo tem que ser o dono. Mas não pode ser uma palavra assim de boca, né? Cristo tem que ser o dono das nossas empresas. Cristo tem que ser o dono dos nossos dons. Ah, eu tenho um dom. É meu dom. Não, o dom é de Cristo, que Ele deu para você administrar. Ah, eu tenho um ministério. Não, ninguém tem ministério. Ninguém tem ministério. A pessoa fala assim: ó, eu tenho um ministério de louvor, eu tenho um ministério de dança, eu tenho um ministério da palavra. Meu ministério. Ninguém tem ministério nenhum. Tudo pertence ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se não tem essa mente, vai cair. Se não tem essa mente, vai enterrar. É negociar. Por que que Deus dá alguma coisa para nós? Deus deu um trabalho para você ganhar dinheiro? Sim, mas para você negociar o reino lá. Por que que Deus te abre uma porta de qualquer coisa? Ele te abre uma porta para você negociar. Por que que Deus te dá um dom? Para você negociar. Deus te dá uma ideia para você negociar. Deus te leva em lugares para você negociar, não para você enterrar o que Deus deu para você. É desobediência. Mas a desobediência começa aqui, ó, na ingratidão. Se você não está fazendo o que Deus quer que você faça, você é ingrato. Vou repetir. Se você não está fazendo o que Deus quer que você faça, você é um ingrato. Ainda que você odeie a ingratidão nos outros, mas você é ingrato com o Senhor. Ainda que você tenha aversão à ingratidão. Ai, credo, você tem sido ingrato, que você não faz o que Deus te pediu. Religioso pensa que Deus vai pôr a mão, pensa que você vai errar. Injusto, porque muitas pessoas estão precisando de você. Muitas pessoas estão precisando do que Deus deu para você. E você está aí vivendo a tua vida, trabalhando contra o chamado. Meu Deus do céu. Quantas pessoas vão precisar dos nossos dons, da nossa prosperidade, da nossa ideia? Injustos. Deus dá e a pessoa deixa outras pessoas morrer, porque é ingrato, religioso, injusto, desobediente, acusador. Acusou
rápido. Mas em quinto lugar, ele acusou Deus de injustiça. O Senhor semeia onde o Senhor não colhe, o Senhor colhe onde o Senhor não planta. O Senhor é injusto. Eu tive medo que o Senhor é injusto. Ele acusou Deus de injustiça. Irmãos, toda pessoa que está lascada, ela tem essa frase na boca: mas Deus não está fazendo, mas Deus não está operando, eu não estou vendo Deus, parece que Deus não está comigo, acusando Deus, como se Deus fosse mentiroso. Jesus falou assim: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí a pessoa diz assim: mas parece que Deus não está comigo. Acusador. Como que Deus falou uma coisa e ele está vivendo outra agora? Ah, mas parece que Deus não está operando. Como assim? Eu não vejo. Peraí, você está acusando Deus. Aí acontece alguma coisa errada também. Deus não operou, Deus não fez, Deus assim, Deus assado, Deus não cuidou, Deus isso, Deus aquilo. Acusadores. Acusadores, porque a maioria das coisas que acontecem com a gente, isso dói. Quando eu descobri isso em 2000, doeu meu coração. No ano 2000 eu descobri isso, doeu meu coração. Mas eu tenho esse princípio: tudo que acontece de errado na minha vida, eu sou culpado. Eu não fico assim: ah, mas fulano é culpado, o demônio é culpado. Não, eu já sei que se Deus zebra, se eu devi porque eu comprei errado, se eu fiquei doente porque eu dei brecha pro diabo, se alguém fez maldade comigo porque eu não tive discernimento de ouvir, eu não fico assim: ah, mas fulano fez isso comigo, o demônio está furioso. Eu não acuso Deus desde o ano 2000, porque eu descobri que falar que Deus está fazendo coisas que Ele não faz é acusação. 6, isso dói, né? Os enterradores de talentos, eles têm esse tipo de vida aqui. Se auto-justificava, desculpas e argumentos errados. Pessoas que se auto-justificam, ficam se justificando, são desculpas e argumentos errados. Só desculpa. Por que você não está fazendo a vontade de Deus? Ah, pastor, sabe o que é? Deus sabe o meu coração. Desculpa, irmão. Se auto-justificando. Pastor, porque eu estou passando um momento muito difícil. Ou na hora que acabar esse momento difícil, eu vou fazer a vontade de Deus. Desculpa, irmão, não cola. Você é um enterrador, você é um assassino de investimento de Deus. Você está assassinando o investimento. E quando a gente fala do culto: por que você não foi no culto? Ah, não deu por causa disso. Desculpas. A maioria são desculpas. Por que você não está orando? Você pegou a Bíblia: ah, não deu tempo, muita correria. Desculpas. São desculpas de quem enterra talento e argumentos errados. A pessoa que está vivendo errado, ela tem um monte de argumento. Ela confronta a palavra de A a Z. Uma vez eu estava aconselhando uma pessoa, ela falou assim: eu vou pular do barco. Eu falei: pula, vai pro mar para ver se é legal. Se aí no barco você está passando dificuldade, imagina no mar. Não, a pessoa perde a razão de sabedoria. Isso aqui é bravo, medroso. Ele mesmo falou: eu tive medo. Ele não confiava em Deus e nem em si mesmo. Porque sem amor, o medo prevalece, irmão. Como que isso aqui é doido? Onde tem religião, não tem amor. Não tem. Onde existe religiosidade, não tem amor nenhum. E esse cara era religioso. Tem religião, também não tem fé. Pode ver, as pessoas não conseguem ter fé na religião, elas têm esperança. Um dia Deus vai fazer, um dia Deus vai operar, um dia Ele vai vir, sempre protelando, esperançando. O medo é cria da religião. E olha só, ele não confiava em Deus, porque a religião não confia em Deus, e nem em si mesmo, porque a religião faz a gente ficar acusando a nós mesmos. Nós nos acusamos. Tô falho, tô isso, tô aquilo, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Parece que eu não tive experiência com Deus, parece que Deus não está comigo, parece que Deus está distante, o céu está de bronze, a
pessoa não consegue confiar nela. Não tem amor. E onde não tem amor, o medo é dominante. A Bíblia diz, né? O verdadeiro amor lança fora todo medo. O amor lança fora o medo. Esse cara que tinha medo de tudo. Irmão, se um dia você descobrir o amor, você perde o medo. Você descobrir o amor, você perde a religião. Você descobre o amor, você perde a justificativa, você perde a acusação, você perde a ingratidão, você perde todas essas coisas, porque o amor, ele lança fora essas coisas. Mas não é o tanto que eu amo Deus. Sabia que ele não está nem aí pro tanto que eu amo Ele? Nossa, agora parece que eu falei uma heresia, mas é verdade. O que Deus quer que a gente saiba é o quanto que Ele nos ama. Ele, o amor dele por nós, é isso aí que muda a nossa vida. Pedro falava assim, eu te amo, eu te amo, eu te amo, negou Jesus 3 vezes. João falava assim, como ele me ama, como Jesus me ama, eu deito no peito dele, eu sinto o amor dele. Foi a cruz com ele, foi o único que sobreviveu, morreu com 103 anos, dizendo, filhinhos, amai-vos uns aos outros. O amor muda a nossa vida. Você pode olhar para o teu irmão e falar assim, o amor muda a nossa vida. O amor é o poder que desenterra nossos dons, nossos talentos, nossas vocações, nossa energia. O amor, o quanto Deus te ama, o quanto Jesus me ama. Não é o quanto eu amo Jesus, meu amor é falho por Ele. Se Ele for falar assim, ó, eu vou te abençoar o tanto que você me ama, eu vou falar, Senhor, eu estou enrolado, porque eu não amo Ele no mesmo nível. A gente canta um hino errado aqui. Amar como você me ama é o mínimo que eu posso fazer. Irmãos, é impossível amar a Jesus como Ele ama a gente. A gente ama zilhões de vezes menos, e Ele sabe disso. É por isso que Ele quer que a gente saiba o tanto que Ele nos ama. Tanto. O amor dele está no nosso meio. Agora, ele era um cara mau. Jesus chamou ele de mau, servo mau. Ele não administrou. O que é ser mau? É cair em adultério? Não. O que é ser mau? É enterrar o talento. Não administrou, não negociou, não multiplicou e não obedeceu. O que é um crente mau? É isso aqui, ó. O crente não administra o que Deus deu. Tem gente que nem sabe o que Deus deu, né? Está tão enrolado com religião, os pregadores da religião, está tão ferrado com o mundo e com o ego, que não conseguiu nem descobrir o que Deus deu. Agora o cara que é mau, ele descobriu o que Deus deu, ele não administrou, ele não negociou,